Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados.
Boa noite a todos. Que possamos deixar a paz do nosso bondoso Pai envolver nossos corações a partir deste momento. Hoje vamos ler uma página do livro Escrime de Luz, ditado por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. O título é À Frente da Morte. Não ouvides que, além da morte, continua vivendo e lutando o espírito amado que partiu. Tuas lágrimas são gotas de fel em sua taça de esperança. Tuas aflições são espinhos a se lhe implantarem no coração. Tua mágoa destrutiva é como neve de angústia a congelar-lhe os sonhos. Tua tristeza inerte é sombra a escurecer-lhe a nova senda. Por mais que a separação te lacere a alma sensível, levanta-te e segue para a frente, honrando-lhe a confiança com a fiel execução das tarefas que o mundo te reservou. Não vale a deserção do sofrimento, porque a fuga é sempre a dilatação do labirinto em que nos arroja a invigilância, compelindo-nos a despender longo tempo na recuperação do rumo certo. Recorda que a lei de renovação atinge a todos e ajuda quem te antecedeu na grande viagem. Com o valor de tua renúncia e com a fortaleza da tua fé, sem esmorecer no trabalho, nosso invariável caminho para o triunfo. Converte a dor em lição e a saudade em consolo, porque de outros domínios vibratórios, as afeições inesquecíveis te acompanham os passos, regozijando-se com as tuas vitórias solitárias, portas adentro do teu mundo interior. Todas as provas objetivam o aperfeiçoamento do aprendiz e, por enquanto, não passamos de meros aprendizes na terra, amealhando conhecimento e virtude, em gradativa e laboriosa ascensão para a vida eterna. Deus, a suprema sabedoria e a suprema bondade, não criaria a inteligência e o amor, a beleza e a vida para arremessá-los às trevas. Repara em torno dos próprios passos. A cada noite no mundo segue-se o esplendor do alvorecer. O inverno áspero é sucedido pela primavera estuante de renascimento e floração. A lagarta, que hoje se arrasta no solo, amanhã librará em pleno espaço com asas multicores de borboleta. Nada perece, tudo se transforma na direção do infinito bem. Compreendendo assim a verdade, entesourando-lhe as bênçãos, aprendamos a encontrar na morte o grande portal da vida e estaremos incorporando em nosso próprio espírito a luz inextinguível da gloriosa imortalidade. Boa noite a todos. Nós hoje vamos iniciar
o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ter toda uma oportunidade de refletirmos juntos, novamente, os tópicos, os itens do Evangelho. E hoje nós vamos falar da introdução, o objetivo desta obra. Mas antes de entrar no texto propriamente dito, nós temos que entender que os espíritos, através de Allan Kardec, trouxeram para toda a humanidade, para todos aqueles que queiram beber dessa fonte, ter esse entendimento, esses ensinamentos, um verdadeiro manual prático e fácil, de fácil acesso para todo o mundo, né? Pois por muito tempo os livros sagrados não eram acessíveis à população comum. Somente os iniciados, os padres, os bispos, o Papa, é que tinham acesso a essa verdade, ao ensinamento do Cristo. Era tudo muito manipulado. E como ele diz aqui, esse livro foi formulado de uma maneira simples, para que todos possam entender e ter acesso aos ensinamentos do Cristo. Nós temos informações de que o Evangelho, de início, recebeu o título de imitação do Evangelho. Mas depois, orientado por amigos, Kardec mudou para o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata-se do desenvolvimento dos tópicos religiosos do Livro dos Espíritos e representa um manual de aplicação moral do Espiritismo. E a 9 de agosto de 1863, Allan Kardec recebeu uma comunicação dos seus guias sobre a elaboração deste livro. A comunicação assinalava os seguintes termos: esse livro de doutrina terá influência considerável, porque explana questões de interesse capital. Não somente o mundo religioso encontrará nele as máximas de que necessita, como as nações, em sua vida prática, dele aurirão instruções excelentes. Fizeste bem ao enfrentar as questões de elevada moral prática do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. E para iniciar o objetivo desta obra, Kardec nos diz que podemos dividir as matérias contidas nos evangelhos em 5 partes. A primeira, os atos comuns da vida do Cristo. A segunda, os milagres. Terceira, as profecias. Quarta, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja. E a quinta, o ensinamento moral. E ele nos diz se as 4 primeiras partes têm sido objeto de discussões, a última, que é o ensinamento moral, permanece inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se. A bandeira sobre a qual
todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as suas crenças. Porque nunca foi objeto de disputas religiosas, sempre e por toda a parte provocadas pelos dogmas. Se os discutissem, as seitas teriam, aliás, encontrado nela a sua própria condenação, porque a maioria dessas seitas se apegaram mais à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de cada um. Para os homens, em particular, é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública, o princípio de todas as relações sociais fundadas na mais rigorosa justiça. E, por fim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade a conquistar, uma ponta do véu erguida sobre a vida futura. É essa parte que constitui o objetivo exclusivo desta obra, a vida futura. Porque através da doutrina nós vamos aprender que tudo que nós realizamos nessa vida atual, estamos construindo a nossa vida futura. Isso colocando em nossas mãos a responsabilidade de uma vida feliz ou não, tirando das mãos de Deus, né, essa condição de que se eu sofro, a culpa é de Deus. Se eu sou feliz, também é responsabilidade de Deus. Deus ajuda? Sempre. Mas nós é que somos criadores da nossa vida futura. Porque, como eu disse, ela será o fruto dos dias atuais, né? O reflexo dos dias atuais. Então, se eu quero estar bem no futuro, que pode ser amanhã, daqui a 5, 10 anos, ou pode ser na vida espiritual, assim como na próxima vida, né? Na reencarnação. Então, cabe a mim, através das minhas escolhas, determinar o que será a minha vida futura. E ele continua: todo mundo admira a moral evangélica. Todos proclamam a sua sublimidade e a sua necessidade. Mas muitos o fazem confiando naquilo que ouviram, ou apoiado em algumas máximas que se tornaram proverbiais, pois poucos a conhecem a fundo e menos ainda a compreendem e sabem tirar-lhe as consequências. A razão disso está em grande parte nas dificuldades apresentadas pela leitura do Evangelho, ininteligível para a maioria. A forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem fazem que a maioria o leiam por desencargo de consciência e por obrigação, como leem as preces sem as compreender, o que vale dizer sem proveito. Os preceitos de moral espalhados no texto, misturado com as narrativas, passam desapercebidos. Torna-se impossível apreender o conjunto
e fazê-los objeto de leitura e meditação separadas. Então, ele está nos dizendo que a leitura dessa obra, ela vai sendo compreendida à medida que eu leio, releio e leio de novo. Por quê? Porque à medida que eu leio, eu vou ampliando o meu entendimento. E isso acontece com todo mundo que tem acesso às obras, ao Pentateuco kardeciano. Tá? E ele continua. Fizeram-se, é verdade, tratados de moral evangélica, mas a adaptação ao estilo literário moderno tira-lhe a ingenuidade primitiva, que lhe dá, ao mesmo tempo, encanto e autenticidade. Acontece o mesmo com as máximas destacadas, reduzidas às mais simples expressões proverbial, que não passam, então, de aforismo, perdendo uma parte do seu valor e de seu interesse pela falta dos acessórios e das circunstâncias em que foram dados. Para evitar esse inconveniente, reunimos nesta obra os trechos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de cultos. Nas citações, conservamos tudo o que era de utilidade e desenvolvimento do pensamento, suprimindo apenas as coisas estranhas ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Saci, assim como a divisão por versículos, mas, em vez de nos prendermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real em semelhante assunto, as máximas foram agrupadas e distribuídas metodicamente, segundo a sua natureza, de maneira a que umas se deduzam das outras, tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite recorrer à classificação comum, caso se julgue conveniente. Esse seria apenas um trabalho material, que por si só não teria mais do que uma utilidade secundária. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, pela explicação das passagens obscuras e o desenvolvimento de todas as suas consequências, com vista à aplicação às diferentes situações da vida. Foi o que procuramos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. E ele continua. Muitas passagens do Evangelho, da Bíblia e dos autores sagrados, em geral, são ininteligíveis. E muitos mesmos parecem absurdas, por falta de uma chave que nos dê o seu verdadeiro sentido. Essa chave está inteirinha no Espiritismo, como já se convenceram os que estudaram seriamente a doutrina, e como ainda melhor se reconhecerá mais tarde. O Espiritismo se encontra por toda parte, na antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Em tudo encontramos os seus traços, nos escritos, nas crenças e nos monumentos. E é por isso que, se ele abre novos horizontes para o futuro, lança também uma viva luz sobre
os mistérios do passado. Com o complemento de cada preceito, damos algumas instruções escolhidas entre as que foram ditadas pelos espíritos em diversos países, através de diferentes médios. Se essas instruções tivessem surgido de uma maneira única, poderiam ter sofrido uma influência pessoal ou do meio, enquanto a diversidade de origens prova que os espíritos dão os seus ensinamentos por toda parte e que não há ninguém privilegiado a esse respeito. Esta obra é para o uso de todos, cada qual pode dela tirar os meios de conformar sua conduta à moral do Cristo. Os espíritas nela encontrarão, além disso, as aplicações que lhe concernem mais especialmente, graças às comunicações estabelecidas, de agora em diante, de maneira permanente entre os homens e o mundo invisível. A lei evangélica, ensinada a todas as nações pelos próprios Espíritos, não será mais letra morta, porque cada qual a compreenderá e será incessantemente solicitado a pô-la em prática pelos conselhos de seus guias espirituais. As instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Na verdade, o Espiritismo em nossas vidas é uma bênção. O seu objetivo é fazer com que todos, indistintamente, caminhem para a frente e para o alto, na busca do Cristo. E a cada dia ele nos ensina uma vivência com o Cristo, uma vivência evangélica, onde todos, ele dá a oportunidade a todos de realizar. O que nos falta é o querer, é o interesse verdadeiro de assim proceder. Porque todos nós temos essa condição. O Espiritismo, como nós vamos ver mais à frente, ele não quer fazer adeptos. A pessoa não precisa mudar de religião para entender e vivenciar os ensinamentos da doutrina espírita. Porque esses ensinamentos, eles são bem antigos e universais. E esta obra, o Evangelho, é de caráter religioso, é a parte religiosa da doutrina espírita, porque ela é a parte moral do Cristo, dos ensinamentos do Cristo. Que nós possamos acompanhar todo esse banquete que esse livro nos proporciona. E mais ainda, que nós possamos buscar futuramente estudar em grupo, como a nossa casa tem vários grupos de estudos, para compreender melhor esses ensinamentos. Era isso que eu queria trazer para a noite de hoje, para as nossas reflexões, rogando sempre a Jesus que nos ajude cada vez mais a estar com Ele a cada amanhecer, permanecendo com Ele no decorrer do dia e à noite,
agradecer pela sua presença em nossas vidas. Fiquem com Deus e que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Boa noite a todos. A prece da noite de hoje é dedicada aos seguintes irmãozinhos: Abicele Silveira Dias Filho, Agenor Vieira da Silva Filho, Antônia Oliveira Nazaré, Antônio Magalhães, Astrogilda Quintino Rodrigues, Augusto César Romão, Carlos Henrique Dinucci, Celi Marlene Pena, Cleide Alves Leal, Domerina Antônia da Silva, Geraldo Martins de Medeiros, Gilda dos Santos Matos, Hélio Pajaro, Henrique Bahia, Jaime Voges Dourado, José Francisco Moreira, Cátia Pinto de Souza, Leci dos Santos Ribeiro, Lilian Azevedo dos Santos, Lúcia dos Santos Moreira, Luci Azevedo dos Santos, Luiz Carlos da Rocha, Luiz Carlos José Soares Filho, Marcelo Magalhães Gonçalves, Maria da Conceição Rezende Moreira, Maria do Socorro Cavalcante, Maria José Magalhães Soares, Maria Luísa de Brito Pinhão, Marindo Newton Dinucci, Maristela Belforte Moreira, Marizilda Gomes Souza, Milton Lofari Espínola, Patrícia Gomes Souza, Pulchéria Barbato Radiche, Ricardo André Gomes da Costa, Rosecler de Souza Ramos, Sebastião Mota Jacobi, Silvia Regina Robalo, Tarciso Pessoa Viana, e também a todos os irmãozinhos que estão em nossos corações, a todos os que desencarnaram recentemente, a todos os que não têm quem peçam por eles e a todos os que foram incluídos hoje nos comentários desse vídeo. Envolvidos nessas vibrações, agradecendo a Jesus pela oportunidade de iniciar os ensinamentos que Ele nos oferece através dos Espíritos e desta doutrina, que tem por finalidade nos esclarecer, nos consolar e nos libertar. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, porque sabemos que levaremos conosco tudo que aqui aprendermos e compreendermos. Mas rogamos a Ti que nos ajude mais e mais a colocar em prática tudo aqui que será nos oferecido, para que um dia possamos ser reconhecidos como os Teus discípulos. Muito obrigado, Senhor, por essa energia que nos envolveram o tempo todo e que ela se espalhe a todos os nossos irmãos em humanidade, mas também aos nossos irmãos que já se encontram na pátria da espiritualidade. A esses irmãos que passam seus nomes em nossos pensamentos nesse instante, que eles possam receber a energia do nosso amor, do nosso carinho,
e da nossa vontade de que eles estejam melhores, com todo esse amor que o Senhor os oferece. Muito obrigado, Senhor. E assim pedimos a tua permissão para dar por encerrado a reunião da noite de hoje. Graças te dando por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que o Senhor representa em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja.